Nosso estudo de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Emmanuel vem comentar na lição 152 do livro Vinho de Luz, Cuidados. Os preguiçosos de todos os tempos nunca perderam o ensejo de interpretar falsamente as afirmativas evangélicas. A recomendação de Jesus referente à inquietude é daquelas que mais se prestaram aos argumentos dos discutidores ociosos. Depois de reportar seu Cristo aos lírios do campo, não foram poucos os que reconheceram a si mesmo na condição de flores quando não passam ainda de plantas espinhosas. Decididamente o lírio não fia nem tece, consoante o ensinamento do Senhor, mas cumpre a vontade de Deus. Não solicita admiração alheia, floresce no jardim ou na terra inculta, dá seu perfume ao vento que passa, enfeita a alegria ou conforta a tristeza, é útil à doença e à saúde, não se revolta quando fenece o brilho que lhe é próprio ou quando mãos egoístas o separam do berço que nasceu. Aceitaria o homem inerte o padrão do lírio em relação à existência da comunidade? Recomendou Jesus: não guarde a alma qualquer ânsia nociva relativamente à comida, ao vestuário ou às questões acessórias do campo material. Asseverou que o dia, constituindo a resultante das leis gerais do universo, atenderia a si próprio. Para o discípulo fiel, agasalhar-se e alimentar-se são verbos de fácil conjugação, e o dia representa a oportunidade sublime de colaboração na obra do bem. Mas basear-se nessas realidades simples para afirmar que o homem deve marchar sem cuidado consigo seria menosprezar o esforço do Cristo, convertendo-lhe a plataforma salvadora em campanha de responsabilidade. O homem não pode nutrir a pretensão de retificar o mundo ou seus semelhantes de um dia para o outro, atormentando-se em aflições descabidas, mas deve ter cuidado de si, melhorando, se educando e se iluminando sempre mais. Realmente a ave canta feliz, mas edifica a própria casa. A flor adorna-se tranquila, entretanto obedece aos desígnios do Eterno. O homem deve viver confiante, sempre atento, todavia, em engrandecer-se na sabedoria e no amor para a obra divina da perfeição. Hoje foi dia de puxão de orelha aqui na lição do Emmanuel, né? Porque o Emmanuel está criticando aqueles que às vezes pegam as passagens evangélicas e fazem umas interpretações muito pessoais e buscando satisfação egoística. E ele pega uma passagem que Jesus está alertando os discípulos, falando: olha, por que vocês estão preocupados com o dia de amanhã? Olha para os lírios do campo. Nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestia tão bem como os lírios do campo. Olha para os pássaros do céu. Então, quer dizer, ele está querendo dizer o seguinte, que às vezes a pessoa coloca o centro da sua atenção em juntar provimentos, como aconteceu, por exemplo, com aquela pessoa que estava com os celeiros todos cheios e que o anjo da morte, lá no exemplo do Evangelho, o visitou naquele dia. Hoje mesmo, você estará deixando seu corpo, e acabou deixando os celeiros todos cheios. Ele estava falando para a gente simplesmente que a gente deve procurar viver com mais intensidade o nosso presente agora, e procurar fazer por onde a gente cumprir todas as nossas obrigações, mas sem essa preocupação demasiada que muita gente tem ainda, de juntar patrimônio, que daqui a pouco você desencarna e o patrimônio fica todo aí. Você, normalmente, essas pessoas que juntam o patrimônio são apegadas ao patrimônio, por isso que estão juntando, aí depois ficam observando ou o patrimônio sendo dilapidado pelos próprios herdeiros, ou então sendo desviado por ladrões, por algumas pessoas, e fica num sofrimento tremendo no plano espiritual, porque jogou todo o seu interesse em cima dos bens materiais. Então ele está falando: calma, que a cada dia vai ter a sua provisão, você vai ter o de comer, vai ter onde dormir, vai ter onde se vestir. Ele não está de maneira nenhuma recomendando que os discípulos que fossem fazer qualquer trabalho. E quando a gente fala de discípulo, gente, vamos acabar de uma vez por todas com essa visão de discípulo apenas no campo religioso. A gente tem que lembrar que todos aqueles que estão agindo em prol da nossa comunidade nesse momento, todos aqueles profissionais de saúde que ainda estão colocando ali na linha de frente todo o seu amor e dedicação no combate à pandemia, eles são os nossos discípulos de hoje. Todos esses que insistem ainda nos processos de educação através das redes sociais, já que não pode fazer
online, não pode fazer presencial, tem que fazer online. Esses são os discípulos de hoje. A gente tem que aprender a estender a palavra. E olha, muitas das vezes, né, aí fica, pô, o Emmanuel dá um puxão de orelha, eu também tenho o direito de fazer uma crítica aqui, né? Muitas das vezes, esses que estão na área da saúde, que estão na área da educação, estão sendo muito mais discípulos do que aqueles que pretendem ser através da sua própria religião, com atitudes religiosas. Então ele está querendo dizer para a gente, né, que tem gente que sempre aproveita para interpretar de uma maneira egoística mesmo o Evangelho. Então ele fala que não foram os poucos os que reconheceram a si mesmo a condição de flores. E Emmanuel dá um puxão na gente, né? Ele fala, o lírio ele não fia, não tece, tudo bem, né? Não solicita admiração alheia, tal, né? Mas depois ele fala assim, mas ele é útil, ele enfeita a alegria ou conforta a tristeza, é útil à doença e à saúde, não se revolta, faz um monte de coisa e depois fala, vem cá, você acha que o homem inerte, ele aceitaria o padrão do lírio? Está fazendo uma coisa, quem conhece a vida, conheceu um pouquinho da vida do Chico Xavier, o Chico Xavier uma vez foi falar que ele era menos que um verme, né? Querendo dizer com relação à tarefa que ele estava desempenhando em relação à criação divina, né? A tarefa, tudo que está acontecendo no universo com relação a Deus. Aí o Emmanuel vira para ele e diz, olha, isso é muito respeito com o verme, porque o verme é aquele que prepara a terra, fofa, né, a terra ali para poder depois receber as sementes e poder estar trazendo os vegetais, aí, os frutos para a gente. Quer dizer, o tempo todo o Emmanuel vem falando assim, ó, antes de se pegar qualquer padrão de comparação, vê primeiro quem são os lírios do campo, quem são as aves do céu, quem são os vermes da vida, né, e ver assim, será que a gente está nesse nível de trabalho também? De trabalhando, produzindo, sem estar questionando, sem estar revoltado, sem estar querendo exigir aquilo que não é ainda por direito, mas simplesmente por efeito de barganha, né? Então ele bota aqui, ó, o homem não pode nutrir com pretensão de retificar o mundo ou os seus semelhantes de um dia para o outro, atormentando-se em aflições descabidas. Mas ele deve ter cuidado de si, melhorando, se educando, se iluminando-se sempre mais. Quer dizer, era muito comum na época dos discípulos eles se colocarem na estrada sem provisões, porque era uma maneira dele não despertar a cobiça dos ladrões, era uma maneira dele se colocar como uma pessoa, né, mais bem aceita nos lugares mais pobres, mais necessitados. E significa a gente dizer hoje algumas vezes a gente recebeu essa informação, fala, muito cuidado quando vocês forem entregar comida na rua, para morador de rua, com a roupa que vocês vestem, porque se vocês estiverem de alguma maneira humilhando a pessoa que está ali, porque está botando a melhor roupa de marca, usando joias, usando relógio, usando todos esses apetrechos aí, que vai estar despertando a cobiça deles e ao mesmo tempo humilhando a pessoa, que a pessoa está ali passando fome, né? Então não é para também usar qualquer tipo de roupa não, mas uma roupa que seja assim respeitável, né? Uma roupa. Eu fiquei pensando, isso, a comparação é essa, mas hoje, definitivamente, quem se propõe a fazer alguns trabalhos não pode se colocar sem provisões nenhuma. Hoje a gente tem que ter pelo menos, né, um veículo de locomoção, gasolina, pagar gasolina, tem dinheiro. Você vê que o trabalho que alguns companheiros fazem, né, da qual eu já participei, que é o da caravana, de viajar interior do Rio, até para fora do estado do Rio, sul, mais notadamente sul e Minas, região sudeste. O que acontece? Eles precisam fazer uma caixinha para ter um dinheiro ali para poder pagar passagem de ônibus, passagem de avião, para pagar a estada, né? A gente sabe que quando a gente faz esses trabalhos, principalmente de divulgação, né, normalmente quem recebe a gente tem a preocupação de não querer deixar com que a gente gaste, que é providenciar, né, um lugar para você dormir, que é providenciar alimentação. A gente sabe do coração deles, mas mesmo assim a gente tem que se colocar no caminho com alguma provisão pensando nisso. Mas muitas vezes o Dr. Herman puxou a nossa orelha falando assim, vocês não estão indo para passear, vocês estão indo para trabalhar. Então acaba com essa coisa de achar que está indo para, né, vou dar uma parada para ir numa loja. Não, vocês não estão indo para fazer isso. Foco, compenetração naquilo que a gente está fazendo. Esse que foi o objetivo aqui, né? O homem deve viver confiante, sempre atento, todavia, e engrandecer-se na sabedoria e no amor para a obra divina da perfeição. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Mais uma vez a gente agradece a Emmanuel pela reflexão.